lá, gente. Vou pegar a química aqui, ó. É, tomara então. Agora jogou a responsabilidade pra cima de mim. Você acha que eles podem Pode. Você vai ver nas questões que eu mandar que tem muita questão que é conceito. Tanto aqui no contabilidade. Oi. Oi? Tiro, é claro, é tranquilo. O que eu faço? O meu mestrado é em neurofisiologia. Eu trabalho com memória. Memória mesmo. E eu falo pra você.
Tem muita gente que fala assim comigo, Vinícius, mas como é que eu faço para criar memória? Como é que você faz para poder lembrar isso tudo? Eu falo com você, é muito específico, varia demais. Eu sou uma pessoa, Vinícius, eu vou te falar como é que eu crio memória. Eu sei como que eu faço. A minha formação de memória ela é muito mais fácil. Eu tenho um tipo de memória chamado de memória mecânica. Eu tenho que escrever, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer questão. Eu sou assim. Agora eu tenho amigos que têm memória auditiva. Videoaula para mim, só você ter uma noção. Videoaula para mim eu não consigo, eu não aprendo nada. Eu tenho que anotar. Aula de PowerPoint, eu sou resistente com aula de PowerPoint, a gente estava até trocando ideia sobre isso ali fora. Eu não consigo, porque quando eu estou vendo um PowerPoint, eu não sei se eu anoto, eu não sei se eu presto atenção, eu não sei se eu ouço. Aí eu começo a anotar, aí passo o slide e falo, puta merda, eu fico com raiva. Fico com raiva, eu falo, você quer saber? Eu não quero mais saber essa aula não. Porque eu não sei se eu presto atenção, se eu copio. Então assim, se eu quero aprender um caminho, eu tenho que ir umas 5 vezes no lugar. Se eu for 5 vezes, eu aprendo. Agora, se eu for uma vez, eu não aprendo de jeito nenhum. Então, a minha formação de memória ela é muito mecânica. Uma coisa que nós sabemos na neurofisiologia é que a repetição facilita a criação de memória, gente, é criar conexão entre neurônios. Você pensa para poder amarrar o cadastro do seu tênis? Não. É tão automático para você, porque você já repetiu tantas vezes. Eu falo, como é que eu lembro disso tudo? É porque eu já, de tanto repetir, de tanto estudar, de tanto fazer questão, por isso que a gente fala em fazer questão, por isso que eu vou mandar a lista hoje. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente pegou aqui uma matéria, igual biologia. Pô, Vinícius, eu entendi. Agora vamos fazer um exercício. Você vai começar a fazer exercício e fala assim, gente, é tudo a mesma coisa? Repete sempre. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E química é assim, viu, gente? Eu achei legal quando eu comecei a escrever no quadro. Falou assim, Iverson, agora é a matéria do capiroto. Iverson, puta merda, química. Oi, gente, a gente tem um bloqueio com química. Eu sei que tem. Mas vamos tirar esse bloqueio. Vamos dar pelo menos uma chance da gente tentar entender a química. Eu juro pra você, gente, química é legal demais. Então, biologia ninguém ganha. Mas química é muito legal também. Muito. Aí a gente entender, porque não, tem que decorar as coisas, mas eu espero que, assim como eu tenho certeza que a gente vai fechar a biologia na prova, quero que a gente feche química também. Nós vamos dar um jeito, velho. E enquanto não entrar química na cabeça de vocês, nós não vamos parar não. Mas vai dar certo. Esse aluno bombeiro também, ele tinha um bloqueio gigante com química. Pô, você tem que ver o cara hoje, velho. Ontem eu fui na casa dele dar aula pra ele de química orgânica, nomenclatura daqueles nomes difíceis. Pô, no finalzinho ele pegava a molécula e já arregaçava. Ô, velho, não tem orgulho maior do que isso não, é doido demais. Ele falou, velho, que isso aqui é legal. Eu falei assim, é legal. Isso que a gente entende é legal, fica legal. E vai dar certo, eu tenho certeza. Apesar do edital de química, como eu falei, parecer ser maior do que o de biologia, o conteúdo de biologia é maior do que o de química. Então, assim, é engraçado até. Você tem 2 folhas para o edital de química, vocês viram? É uma folha grande, metade da outra folha, e biologia é metade de uma folha. Mas se você for analisar conteúdo por conteúdo, química é menor. E vai dar certo. Vamos embora, vamos arregaçar essa parte. Eu vou ver se eu monto uma listinha de química e vou mandar de química também. Fechou? Aí eu mando de biologia e química. Que aí vocês regaçam aí. Vamos lá então, gente. Chegou a hora dela. Química. Famosa química. O negócio é o seguinte, vamos entender. Ciência não é biologia, ciência não é química, ciência não é física. Gente, antigamente, se você for analisar os alquimistas, aquela galera antiga, os grandes pensadores, o cara era biólogo, o cara era químico, o cara era físico, não existia essa separação. O cara, ele não bloqueava a biologia se ele estudasse química, ou ele não bloqueava a química se ele estudasse física. Galera, ciência é uma área gigantesca, que inclui a química, a física e a biologia. Só que nós separamos as 3 para ficar mais fácil. Por exemplo, biologia estuda a vida, a química estuda a matéria. Exatamente isso. Gente, nós até falamos que química é a ciência da transformação. E a transformação de quem? A base da biologia é a vida, a base da química é a matéria. E aí você fala assim, putz, grilo, quando a gente estuda química, gente, nós começamos a entender como é que as coisas são,
como é que elas funcionam. Quando você come uma fruta, um caju, por exemplo, uma banana verde, um caqui, quem aqui gosta de comer fruta, o caqui, gente, você come ele, você sente aquele negócio puxando a boca. Você sabe por quê? Por causa de uma propriedade química dele. Do mesmo jeito que você chupa um limão e é azedo, por causa de uma propriedade química. A química estuda o que forma a matéria, a química estuda a estrutura, a química estuda as propriedades, a química estuda a transformação. Quer ver um negócio? Se eu pegar aqui uma caixinha de grafite. Ô, gente, dentro da caixinha de grafite eu tenho grafite. E, gente, grafite é formado de carbono. Diamante também é formado de carbono. Nós conseguimos, através da química, transformar grafite em diamante. Aí você fala, pessoa, pelo amor de Deus, me ensina como. Porque eu vou ficar rico. Pô, tem grafite pra caramba aqui, eu vou transformar. Deixa eu te falar, tem como. Se a composição da matéria é a mesma, eu consigo transformar uma em outra. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Química é isso. Química é pegar esse material e estudar o que compõe ele, estudar as suas propriedades. Por que grafite conduz um pouco de corrente elétrica? E por que, por exemplo, o metal conduz muito? Por que um metal, a panela que você usa lá na sua casa é de metal, ela não é de plástico, por exemplo? Você vai entender tudo quando a gente começa a estudar química e a entender química. E já que química, a base da ciência da química é a matéria, o que é matéria? Matéria, gente, é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Esse é o conceito de matéria. Matéria é tudo que possui massa, e ocupa lugar no espaço. E volume. Volume, gente, é ocupar lugar no espaço. Tudo que tem massa e volume é matéria. Por exemplo, tudo que nós temos aqui nessa sala é matéria, com exceção da luz, né? Apesar que a luz, enfim, deixa eu ficar quieto. A matéria é isso. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Pega aqui esse canetão, pega você é matéria, beleza? Então a base da química é essa. Só que, quando eu pego a matéria é qualquer coisa. Se eu falo com você vidro, vidro é a matéria. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma janela de vidro, pode ser uma porta de vidro, pode ser um copo de vidro. Vidro é a matéria. Quando eu pego uma porção limitada da matéria, eu tenho um corpo. Corpo é quando eu limito a matéria num lugar. Por exemplo, madeira. Madeira é a matéria. Se eu falar com você, tronco de árvore, eu estou pegando todas as madeiras que você pensou e coloquei ela num lugar. Coloquei ela num corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria. É uma porção limitada de matéria. Por exemplo, a base da siderurgia brasileira é de ferro. Ferro é a matéria. Se eu falar com você barra de ferro, eu restringi o ferro numa barra. Agora, quando eu pego esse corpo e trabalho ele para ter alguma função para o ser humano, nós chamamos isso de objeto. É o corpo trabalhado que adquire uma função, com determinada função para o ser humano. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, que eu acho que fica bem claro. Quando eu falo vidro, é vidro. Se eu falar caco de vidro, desculpa, viu, velho, foi mal, eu esqueci. Se eu pego caco de vidro, eu peguei o vidro e reduzi ele a um corpo. Se eu falar copo de vidro, eu transformei esse caco num objeto. Isso é objeto. Matéria, corpo, objeto. Trabalhar o corpo com uma função para o ser humano. Não, Vinícius, mas isso aqui é muito básico, isso cai? Gente, cai. Eu já vi questão falando disso. Falava do mármore, falava de um bloco de mármore, falava de uma estátua de mármore. Qual que era o conceito de cada uma? Mármore é a matéria, bloco de mármore é o corpo, estátua seria o objeto. Só que, gente, não. Isso aqui é legal, mas isso aqui é muito básico. Vamos agora começar a entrar nas coisas mais importantes. Galera, a química, ela estuda a propriedade da matéria. E nós temos dois tipos básicos de propriedades. As gerais e as específicas. O que é que cai? As específicas. Galera, é isso aqui que é importante para você. Por que as propriedades específicas elas são mais importantes que as gerais? Você vai entender agora.
Ô, gente, se eu chegar num laboratório e eu tiver 3 tubos de ensaio, os 3 tubos de ensaio têm um líquido transparente, um tem 1 litro, o outro tem meio litro e o outro tem 100 ml desse líquido lá dentro. Galera, só olhando o volume, 1 litro, meio litro e 100 ml, você consegue saber qual líquido está em qual? Se eu tiver, por exemplo, ácido sulfúrico em um, água no outro e álcool no outro. O cara que tem 1 litro, você pode afirmar que é água? Você concorda que eu posso ter 1 litro de ácido? Ou 1 litro de álcool? Isso é uma propriedade geral. Galera, aquela propriedade geral é aquela que todo mundo tem. Ela é comum a toda a matéria. Propriedades gerais são comuns a toda a matéria. Ou seja, não te fala nada, todo mundo tem. As propriedades específicas caem, sabe por quê? Porque elas são específicas a cada tipo de matéria. A cada matéria. Ou seja, as propriedades específicas são as propriedades que caem, porque elas te ajudam a separar quem é quem. A propriedade específica, ela te fala, isso aqui é água, isso aqui é álcool, isso aqui é ácido sulfúrico. Então, gente, por elas serem específicas, são elas que caem, que daqui a pouco eu falo sobre elas. Deixa eu te falar as propriedades gerais. Massa. Massa é uma propriedade geral, aí todo mundo tem massa. Se eu pegar 1 quilo de um negócio, meio quilo do outro, todo mundo tem massa. Massa é uma propriedade geral. O volume, ocupar espaço, também é uma propriedade geral, só que não são só essas duas. Por exemplo, toda matéria, ela pode ser dividida, a divisibilidade é uma propriedade geral. O que mais? A inércia é uma propriedade geral a toda matéria. O que mais? A indestrutibilidade. Indestrutibilidade. Por exemplo, o pai da química moderna, Lavoisier, ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria, ela tem essa capacidade. Se eu quebro a matéria, ela continua sendo composta de átomos. Galera, então massa, volume, divisibilidade, inércia, indestrutibilidade, o que mais? Impenetrabilidade. Essa impenetrabilidade, ela vem daquele conceito, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu tiver um copo com água, água é matéria? Água ocupa lugar no espaço, tem massa? Sim. Você tem um copo até a boca de água. Se você jogar uma pedra, você concorda que quando você jogar a pedra, a água vai vazar desse copo? O espaço ocupado pela água vai ser ocupado por quem, gente? Corpo de água para cima, a matéria é impenetrável. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Elasticidade. Enfim, galera, na boa mesmo, isso aqui é para encher linguiça. Para encher linguiça. Toda matéria tem isso tudo, então isso aqui não ajuda em nada. Não ajuda em nada. O que vai te ajudar e o que cai são as propriedades específicas. E agora o bicho começa a pegar. Sabe por quê? As propriedades específicas, elas podem ser, primeira linha, organolépticas, e elas podem ser físicas. Calma que eu vou explicar, viu, gente? Fiquem tranquilos. As propriedades específicas, elas podem ser divididas em 2 grupos. Propriedades físicas organolépticas e físicas. O que é uma propriedade organoléptica? Vem cá. Ela está associada aos sentidos. Ela vai estar associada aos sentidos. Associada aos sentidos. Que a gente não usa em laboratório não, viu, gente? Mas a gente usa no dia a dia. Quer ver um negócio? Se você pegar um alimento dentro de um pote, você consegue saber se ele está estragado ou não pelo cheiro? É uma propriedade organoléptica. Você consegue separar a matéria em decomposição da que não pelo cheiro. Aqui,
Se você tivesse num tubinho água, álcool e ácido sulfúrico, pelo cheiro você saberia quem é quem? Talvez sim, mas pelo gosto com certeza. Mas você vai fazer isso no laboratório? Essas propriedades organolépticas, sabe por que elas são importantes? No dia a dia. Você pega um vidrinho no laboratório, será que isso aqui é ácido sulfúrico? Aí você bebe, entra aqui e sai aqui. Perfura a garganta. Você não vai fazer isso. Mas no dia a dia você faz. Aqui. Eu acabei de falar de fruta, não falei? As frutas ácidas são azedas. Você sabe se um alimento é ácido? Uma propriedade química pelo gosto. As frutas básicas são adstringentes. Adstringente é aquele negócio que você come e fica assim na boca, pegando. Minha mãe chama de noida. Aquele negócio que você toma assim, fica puxando na boca, banana verde, caqui, caju. Galera, você sabe se uma fruta é ácida ou básica? Pelo gosto. Isso é uma propriedade que te ajuda a separar as matérias. Só que as físicas que vai cair na prova de vocês, porque é as que a gente usa no laboratório. As propriedades físicas específicas são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Densidade e solubilidade. Então, gente, essas são as propriedades que caem em prova. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Essas são as propriedades que eu uso no laboratório para saber quem é quem. O ponto de fusão de uma matéria é a temperatura que vai passar do estado sólido para o estado líquido. Temperatura em que a matéria passa do estado sólido e vai para o estado líquido. Calma que nós vamos entender o que é o estado sólido e o estado líquido hoje, viu, gente? Esse é o ponto de fusão. Qualquer matéria que eu definir o ponto de fusão, nós temos um livro lá na química, o manual de alquimia de pontos de fusão. Você quer saber se uma matéria, qual que ela é? Pega ela no estado sólido e começa a esquentar ela. Quando ela estiver passando do estado sólido para o líquido, é o ponto de fusão. Separa o termômetro, você olha lá. Ah, não. Passou do estado sólido para o físico a 0 graus. Para o líquido a 0 graus. Você vai lá, 0 graus, ponto de fusão, água. Só a água que passa a 0 grau. Galera, o ponto de fusão, ele é específico. Por exemplo, o ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Somente a água passa do estado sólido para o líquido a essa temperatura. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso é propriedade específica. Aquela que te fala quem é quem. O ponto de ebulição seria a temperatura da matéria, onde ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Temperatura, onde a matéria ela é transformada do estado líquido para o estado gasoso. E mais uma vez, é uma propriedade específica. A temperatura de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. A temperatura do álcool, por exemplo, aproximadamente 78 graus. 78 graus Celsius. Só a água que evapora a 100 graus, só o álcool que evapora é 78,4, se eu não me engano. Aproximadamente 78 graus. Só que agora eu já quero entrar num conceito. Calma. Calma que esse início é pesado, daqui a pouco fica mais tranquilo. Se eu pegar a água, ela passa do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Se eu pegar o álcool, ele passa do estado líquido para o gasoso a 78 graus Celsius. Se eu pegar a acetona, ela passa do estado líquido para o gás a temperatura de 35, 36 graus Celsius. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês concordam que a temperatura de ebulição da água é maior do que a do álcool, que é maior do que a acetona? Quem evaporar a uma temperatura menor,
A gente chama isso de volátil, volatilidade. O cara mais volátil é o cara que passa do estado líquido para o gasoso numa temperatura menor. Isso é um conceito importante. Vou colocar isso como uma observação, mas já estou falando para vocês. Quanto mais rápido ou uma temperatura menor o cara evapora, mais volátil ele é, beleza? Volatilidade é a capacidade que um líquido tem de virar gás. Quanto menor a temperatura que ele vira gás, mais volátil ele é. Então, se eu pegar acetona, álcool e água, qual desses três é mais volátil? Acetona, exatamente. Isso vai ser importante, sabe quando? Quando a gente falar de separação de misturas. Quando a gente falar, por exemplo, quando o garimpeiro ele mistura ouro com mercúrio, ele esquenta. E o mercúrio vai embora para a atmosfera. Se o mercúrio evaporou primeiro, é porque quem que é mais volátil, o ouro ou o mercúrio? Sacou? É isso. A gente começar a entender a propriedade da matéria para a gente garimpar ouro, por exemplo. Aqui, quer dizer, né? Quem vai fazer isso? Mas enfim, vocês futuros bombeiros vão ter que saber química pra caramba, sabe por quê? Porque quando tombar um caminhão e derramar, por exemplo, gasolina, você vai ter que jogar, por exemplo, serragem para evitar com que essa gasolina ela vai evaporar porque ela é muito volátil. E se eu tiver uma faísca? Fudeu. Você vai ter que entender química pra caramba. Ô gente, eu não quero dar spoiler das minhas futuras aulas não. Mas você vai entender por que quando você entra num fogo, e é isso que eu quero, misturar biologia com química para ficar legal. O que acontece quando a pessoa respira monóxido de carbono? É química, mas é biologia também. Então, gente, esquece, viu? Você acha que você vai ficar livre da química quando você for bombeiro? Mas não vai nunca. Você vai ter que entender a química das coisas, beleza? Densidade, próxima propriedade específica. Densidade é a relação entre a massa e o volume. É a relação a massa e o volume. Nós falamos que toda matéria, o conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando eu divido a massa e o volume, eu tenho a densidade. E a densidade, gente, infelizmente, o aluno sempre confunde massa com peso. Para o aluno, o mais pesado é o mais denso, e não é. Galera, você sabe o que é uma coisa densa? Uma coisa densa é uma coisa com muita massa e pequena. Um anãozinho. Um anão é denso. Um anão, se você pegar... Estou zoando não, estou falando sério. Um anãozinho, ele tem um volume pequeno, não tem? E tem uma massa grande. Então é um cara pesado e pequeno, é um cara denso. Se você jogar um anão na água, ele afunda. Tô zoando. Olha só, tô brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aqui. Se eu pegar, por exemplo, vem cá. Se eu pegar 1 quilo de ferro e 1 quilo de isopor. Vem cá. 1 quilo de ferro, você concorda que eu consigo ter 1 quilo de ferro num volume pequeno? Agora, 1 quilo de isopor vai ter que ser o quê? Isopor pra caramba, não vai? Galera, isso é ser denso. É um cara que pesa muito num volume pequeno. Beleza, o isopor ele é pouco denso. Eu consigo ter 1 quilo de isopor, mas eu vou ter que ter um volume muito grande. Galera, densidade é isso. É a relação entre a massa e o volume. Se você tiver uma massa grande e um volume pequeno, você vai ter uma densidade alta. E eu vou anotar isso depois de uma observação. Não é que em qualquer equação você consegue ver quem que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Fica tranquilo. Densidade é massa por volume, a gente vai ter isso aqui, ó, em grama por centímetro cúbico. A gente pode ter, por exemplo, a densidade em quilo por litro. É uma unidade de massa dividida por uma unidade de volume. Centímetro cúbico, litro, decímetro cúbico. Beleza? Então a densidade ela sempre vai ser dada nessa unidade. Grama por centímetro, grama por ml, quilo por litro. Fica de boa. E a última propriedade específica, solubilidade. E o que é a solubilidade? Solubilidade, gente, é a capacidade que um cara tem de dissolver o outro.
Desculpa falar esse conceito assim, mas eu acho que fica claro quando o aluno entende assim. O que é solubilidade? É a capacidade que um solvente tem de solubilizar um soluto. Vamos traduzir para o português? Solubilidade é a capacidade que alguém tem, que uma matéria tem, em dissolver outra. Isso é solubilidade. Quer ver um exemplo? Ô gente, se eu pego, por exemplo, água, eu consigo jogar uma quantidade de sal, concorda? Capacidade de dissolver o sal. Só que essa capacidade tem um limite, concorda comigo? Se eu colocar sal demais, você concorda que eu vou colocar às vezes mais sal do que a água consegue solubilizar, dissolver? O sal vai se acumular no fundo do copo? Isso é ser solúvel. Solubilidade é a capacidade de um solvente em solubilizar um soluto. Bora! Então, gente, voltando aqui para essa observação, a gente sabe que mais volátil é o cara que evapora numa temperatura menor. Ou seja, o cara que evapora mais rápido é o cara que nós trabalhamos e que nós chamamos de mais volátil. A segunda, gente, é essa relação, e vamos tentar entender ela, porque ela é importante. Por que eu fiz isso aqui, ó? Densidade dividido por 1, transformando isso em fração, é densidade. Massa dividida por volume. Gente, se eu olhar aqui, densidade e massa estão do mesmo lado da fração, sim ou não? Os dois são denominadores? Numeradores? Numeradores, realmente, só para testar se você sabia ou não. Olha só, são os numeradores, e o volume e o 1 são os denominadores. Aonde eu quero chegar aqui? Por serem numeradores, eles são diretamente proporcionais. Eles estão do mesmo lado da fração, ou seja, se eu aumentar a massa, a densidade aumenta. Se eu diminuir a massa, a densidade diminui. Como volume e densidade estão de lados opostos, um é numerador e o outro é denominador, galera, são grandezas inversamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Se eu aumento um, o outro aumenta. Se eu abaixo um, o outro abaixa. A inversamente é o contrário. Se eu aumentar o volume, a densidade o quê? Diminui. Se eu diminuir o volume, a densidade aumenta. Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Densidade é diretamente proporcional à massa. Densidade é diretamente proporcional à massa. Proporcional à massa. E densidade é inversamente proporcional ao volume. Densidade é inversamente proporcional ao volume. Beleza? Vocês vão perceber isso nas questões. As questões, elas sempre falam o seguinte: elas te dão um quadro onde eles apresentam a densidade, e nesse quadro eles vão te dar, vamos supor, só te dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro. A densidade da água é de 1 grama por decímetro cúbico. A densidade do mercúrio é 13 gramas por decímetro cúbico. Ou seja, vamos pensar? Densidade é massa sobre volume. Aí a prova ela pega 1 kg de água e 1 kg de mercúrio. 1 kg dos dois materiais.
Agora vamos pensar. Vem cá. Se densidade é massa sobre volume, você concorda comigo que 1 kg de água e 1 kg de mercúrio tem a mesma massa? Então, se eu fixar a massa, agora que vem a mágica. Galera, quem é que tem maior densidade, mercúrio ou água? Se mercúrio tem uma densidade maior, então 1 kg de mercúrio ocupa menor, exatamente isso. Isso é densidade. É um cara que tem um peso, mas ele é pequeno. 1 kg de mercúrio tem uma densidade maior do que 1 kg de água. Ou seja, 1 kg de mercúrio ocupa um volume menor do que 1 kg de água. É exatamente isso, densidade. Melhor do que isso. Vem cá, melhor do que isso. Quando nós tivermos um derramamento de petróleo na água, o petróleo, quando ele está na água, ele afunda ou ele flutua? Sabe por que ele flutua? Porque ele tem uma densidade menor, exatamente. O menos denso flutua, o mais denso afunda. Isso é densidade. Você quer ver que o aluno, agora vai ficar muito claro, que densidade não é peso, não é massa, porque a gente acha que densidade é massa. Se você pega um transatlântico, a massa desse transatlântico, ela é gigante? É, e mesmo assim ele flutua na água. Ele tem uma massa gigante, mas ele tem um volume o quê? Gigante. Se eu divido um número grande por um número grande, dá um número pequeno. Galera, pega uma bolinha de ferro e joga na água, ela vai afundar. Ela é mais densa do que um transatlântico. Ah, Vinícius, mas e o ar que tem no casco? Não, gente, desculpa. Não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas ele é menos denso que a água, isso eu sei. Ou seja, o cara mais denso, ele afunda. O menos denso flutua. Menos denso flutua. Isso aqui é bom. Saber que o menos denso boia, o mais denso afunda. Quando vocês forem salvar alguém de um afogamento, por que você usa a boinha? Porque ela faz sua densidade diminuir. Porque você fica menos denso, aí você não afunda na água, você flutua. E minha terceira e última observação. Ô, gente, tá dando pra ir? Pode interromper a hora que vocês quiserem, por favor. Nós estamos aqui para aprender junto. Última, observação 3. Ai, minha mão. É a questão da solubilidade. Para a gente entender. Solubilidade. Quando nós entendemos solubilidade, a gente entende isso aqui. Às vezes você vai fazer um café, você joga o açúcar na água e aí você vai esquentar essa água. E você vê o açúcar no fundo da água. E aí quando a água começa a entrar em ebulição, passar do estado líquido para o gasoso, você percebe que o açúcar não está mais no fundo. Gente, vem cá. Eu não posso fazer isso. Imagina que vocês são solventes. Nós vamos entender o que é um solvente. Solvente é o cara que dissolve, tá? O cara que vai dissolver. E, gente, se tivesse eu e mais 3 pessoas, nós caberíamos no meio dessas pessoas aqui, concorda? Elas seriam capazes de dissolver a gente. Se eu esquento um solvente, se eu forneço energia, as moléculas ficam mais agitadas ou elas ficam menos agitadas? Então, quando eu agito as moléculas, elas se afastam. Vai caber mais ou menos coisa entre elas? Ótimo. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Solubilidade não é a capacidade que alguém tem de dissolver o outro? Se eu esquentar, eu vou conseguir dissolver mais ou menos coisas? Mais. Porque eu vou aumentar a distância entre as moléculas, vai caber mais entre elas. E do mesmo jeito que se eu diminuir a temperatura, as moléculas não vão se aproximando? Aí imagina que eu estou dissolvido entre vocês. Vocês vão se aproximando, vocês começam a me empurrar para onde? Um Toddy com leite quente.
Você faz o Toddy com leite quente lá, bonitinho. O Toddy está sendo dissolvido no leite. Aí você esquece o Toddy. Aí o leite esfria. Daqui a pouco você vê uma borra de Toddy no fundo do copo. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Cabe mais coisa dentro do meio. Quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo a solubilidade. Isso vale para tudo, de menos para os gases. Calma. Deixa eu te falar uma coisa. Na solubilidade, eu quero te mostrar aqui, ó. O solvente é o cara que vai dissolver. Trabalhando um português bem claro, viu, gente? Sem essas frescuras de química. Solvente é o cara que irá solubilizar. Vou falar português. O soluto é o cara que será dissolvido. Se eu pego um copo com leite e coloco uma colher de Toddy, é o leite que dissolve o Toddy ou o Toddy que dissolve o leite? Então quem é o solvente? Ótimo. Quem é que é o cara que vai ser dissolvido? Ele é o soluto. Fechou. É isso. Só que vem cá. Isso é para Toddy. E se eu tiver num pote açúcar, no outro pote sal e misturar os dois? Quem é o solvente, quem é o soluto? Por quê? Pode ser assim, dissolvível. Você tem que tomar cuidado, vai depender. Senão, no fogo. Sim. Depende da quantidade, exatamente. Eu não te falei a quantidade. 1 kg de sal e 100 gramas de açúcar. E misturar o sal com o açúcar, o cara que tiver em maior quantidade é o solvente, o cara que tiver em menor quantidade é o soluto. Beleza? Em misturas gasosas ou sólidas, o solvente é o cara que nós encontramos em maior quantidade. O soluto é o cara que nós encontramos em menor quantidade. Então vamos anotar aqui, ó. Em sólidos e gases, o que estiver em maior quantidade será o solvente. O menor em menor quantidade é o soluto. Engraçado, né, gente? Completando quase 2 quadros, entendendo, tem que entender isso aqui. E o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Da temperatura gera um aumento de solubilidade. Beleza? Se eu aumento a temperatura, vai dissolver mais coisa. Pode ter certeza que vai, por causa da agitação das partículas. Isso só não vai valer para gases, tá? Exceto para gases. Quando eu aumento a temperatura, os gases diminui a solubilidade para gases. Isso aqui, ó, exceto para gases. E vamos entender por quê, não vamos decorar nada não. Por que se eu aumentar a temperatura, diminui a solubilidade dos gases? Oi? Ótimo. E eu te falo, o gás já é um cara com muita energia. Se eu aumento a temperatura de um recipiente que tem gás, esses gases ganham tão energia que eles começam a sair. Se você esquenta ela, os peixes começam a morrer por falta de oxigênio. Existe oxigênio dissolvido na água.
Só que quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade para gases. Se eu aumentar a temperatura demais, gente, eu consigo dissolver gás de menos. Os gases já têm uma energia muito alta. Quando eu esquento a temperatura, por exemplo, de uma água com gás, esses gases vão subir para a atmosfera, a sair do recipiente. Então, geralmente, a regra é, se eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Se eu aumento a temperatura, se tiver gás nesse local, eu diminuo a solubilidade. Então, para gás isso não vale, mas para tudo outro, todo o resto vale. Beleza? Isso aqui é rodapé de página, viu, gente? Isso aqui é uma exceção, aqui é negocinho que ninguém lê. Mas eu te falo, eu prefiro falar e ficar com a minha consciência tranquila do que não falar. Mas gravem a regra. A exceção não esquenta a cabeça com ela não, tá? O importante é você saber a regra. Se você for ficar lembrando de exceção, nós estamos ferrados. Bora. Quero fazer um resumo do que a gente já viu. Vimos o que é que a química estuda, a base da química, que é a matéria. Vimos que a matéria possui propriedades gerais, que não te ajudam para nada, e propriedades específicas, que é o que a gente precisa saber para a prova. Vimos que existem propriedades específicas associadas aos sentidos, organolépticas, e existem propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Firmando o toco em ponto de ebulição e volatilidade, densidade, relação entre direto ou inversamente proporcionais, e a questão da solubilidade. De boa até aqui? Ótimo. Bora lá então, deixa eu apagar isso aqui para a gente entrar nos estados físicos da matéria. Pode apagar? Quem tiver tirando foto, tira a foto aí pra gente rapidinho, pra gente poder passar. Bora? Bom. As propriedades da matéria já foram. Vamos para estados físicos da matéria.
E aí, Rod? Vai lá pra casa, eu vou levar tudo lá no fundo, ó. Vai lá pra sua casa, vai ter festa hoje no apartamento? Mais volátil? Você pode considerar uma partícula menos densa mais volátil? Por exemplo, uma água misturada com óleo. Pode ficar assim. O óleo vai evaporar livre. Não. Sua pergunta ela é ótima. Vinícius, eu posso relacionar densidade com volatilidade? Tipo, menos denso evapora primeiro? Não pode. Só para você ter uma noção. Lembra que eu falei com você que o mercúrio, ele tem uma densidade de 13 gramas por centímetro cúbico? O mercúrio é um cara muito denso e volátil. Ou seja, densidade alta e baixa temperatura de ebulição. Então, assim, não é bom fazer essa relação, não. Quando eu der aula de propriedades coligativas, e eu prometo que esse dia vai chegar, você vai ver que volatilidade tem a ver com um negócio chamado de pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais rápido ele evapora. Prometo que você vai entender isso claramente, isso aqui é tranquilo. É uma das aulas que eu mais gosto. De dar, essa de propriedades coligativas. Faz muito sentido quando a gente começa a entender. Pode ir, gente? Ah, será que vai rolar um... Não, pode. Se quiser pode fechar à vontade, beleza. Abafar. Gente, vamos lá então. Estados físicos da matéria. Ô, gente, eu sei que talvez você tem bastante tempo que você viu essa matéria na sua vida. Eu acho muito legal isso. Você viu isso aqui, só pra você ter uma noção, no primeiro ano de ensino médio. E não sei se vocês são mais ou menos da minha idade, mas no primeiro ano de ensino médio foi no ano de 2006, o meu também. 2006 ou 2007? 2006. Ah, estamos juntos, somos da mesma idade, tem muito tempo. Tá gravado lá no fundo, acesso há muito tempo. Mas nós vamos voltar nela aqui agora. Nós vamos fazer você acessar essa memória agora. Vem cá. Existem 3 estados físicos da matéria para a prova de vocês. Ô, gente, existem mais. Existem estados físicos que nós não estamos estudando aqui, mas para a prova são 3. Estado sólido, líquido e gasoso. Primeira coisa, gente, nós temos que entender que esses estados físicos da matéria, eles vão envolver 2 coisas basicamente. Energia e agitação de moléculas. Isso aqui que vai determinar o estado físico. Primeira coisa, o estado sólido é o estado com menor energia, menor grau de energia. Ô, gente, o estado sólido, onde as partículas estão juntinhas. Por que você sabe disso? Você tem baixa energia, tá um gás gelado, é bom ficar encostando nos outros, para quê? Compartilhar energia. Deixa eu te falar uma coisa, o estado sólido é o estado com menor grau de energia. E aí o que acontece? Para um sólido virar líquido, o que você vai fazer com ele? Aquecer, fornecer calor, fornecer energia. E a partir do momento que essas moléculas começam a ganhar energia, elas vão se afastando, vão ganhando mais energia. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, as moléculas do estado sólido, elas estão vibrando. As moléculas, elas têm pouca energia, então elas estão num grau, num estágio, que nós chamamos de estágio vibratório. Elas vibram. As moléculas do estado sólido ficam aqui, ó, uma do lado do outro vibrando. Devagarzinho, pequenininha. Moléculas muito próximas, vibrando, 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 vibrando. Você fornece energia, elas se afastam e começam a ganhar um pouco mais de energia. Se você quiser que um líquido vira gás, você dá mais energia, as moléculas se afastam e começam a se movimentar com alta energia. A grande questão do estado sólido que eu quero que você entenda é a seguinte.
Se eu pego um cubo de gelo e coloco na minha mão, qual que é o formato do cubo de gelo vai fazer na minha mão? Qual é o formato? A forma que ele vai assumir? Da forma do cubo, se for um cubo, né? Se eu pegar esse cubo de gelo aqui e colocar nessa mesa, qual que vai ser o formato do gelo na mesa? Do cubo. Galera, se eu pego um estado sólido aqui, ó, esse celular. Esse celular está no estado sólido. Se eu pego esse celular e coloco na minha mão, você concorda que ele está no formato? Se eu colocar ele aqui em cima, é o mesmo formato? Se eu colocar ele aqui em cima dessa mesa de volta, é o mesmo formato. Ou seja, a forma no estado sólido, ela é constante ou ela varia? Ótimo, é isso. E aqui, o volume, não é o espaço ocupado? Se a forma é sempre a mesma, o volume vai variar ou vai ser constante? Vamos anotar isso aqui. Isso aqui é uma das coisas que mais caem sobre os estados. O estado sólido, a forma e o volume são constantes. Forma e volume constantes. Não varia. A forma e o volume são constantes, são definidos. Você vai entender por que eles não variam. Não vai mesmo. Só eu posso colocar que a vibração ela é... Como assim? A vibração ela o estágio vibratório é por causa da energia. Como ele tem menor energia, as moléculas só têm energia para vibrar. Entende? Então esse estado de vibração, as moléculas que estão em vibração, elas estão vibrando porque ela tem pouca energia. Então ela só tem energia cinética para vibrar. Beleza? Agora vem cá. O líquido, ele tem médio grau de energia. Médio grau de energia. Se nós temos um pouco mais de energia no estado líquido, o que vai acontecer? As moléculas, elas vão estar mais livres. As moléculas, elas estão mais livres. Elas vão estar mais livres. E elas vão ter maior movimentação. Professor, Oi, pode falar. vou passar a definição de molécula. A definição de molécula, com certeza absoluta. Molécula é átomos. Átomo é a unidade fundamental da matéria, que nós vamos chegar nessa aula de hoje ainda. Mas eu já vou te dar o conceito de molécula. Se eu pego, por exemplo, um átomo de oxigênio e ligo ele com 2 átomos de hidrogênio, eu formo uma molécula de água. O que é a molécula? É a união entre átomos. Beleza? Nós vamos chegar lá, eu prometo hoje, nós já vamos falar o que é uma molécula simples e composta, mas o conceito de molécula seria a união entre átomos. Beleza? Ótimo. Vem comigo aqui, gente. Dentro desse copo eu tenho um líquido, tá? E qual que é o formato do líquido nesse copo? O formato do copo. Se eu coloco esse líquido e jogo na minha mão, qual que vai ser o formato desse líquido agora? Da minha mão? É. Vem cá, não, é porque tá calor. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse copo de água, aqui ó, tem um volume de água aqui ó. Vamos supor que tem 20 ml de água aqui. Tá fazendo o formato do copo. Se eu derramar esses 20 ml de água dentro de um tabuleiro, qual que vai ser o formato da água no tabuleiro? Formato do tabuleiro. Agora, quantos ml? Se eu tenho 20 ml de água aqui, se eu jogo essa água toda no tabuleiro, quantos ml de água eu vou ter no tabuleiro? 20 ml. Galera, se eu pegar essa água no tabuleiro e coloco nessa garrafinha, vai ter o formato da garrafinha, não vai? Agora, se eu tenho 20 ml de água no tabuleiro e colocar na garrafinha, quantos ml de água vai ter na garrafinha? Ou seja, a forma do estado líquido está variando, mas o volume, o espaço que ele ocupa, está sempre o mesmo, sim ou não? Então, vamos anotar. A forma ela é variável, forma variável, porém, o volume é constante. Volume constante. O volume não muda.
E agora que a gente vai começar a entender, você sabe por que a forma varia? Porque as moléculas estão mais livres. Galera, no estado sólido as moléculas estão todas juntinhas. Então eu tiro um sólido de um lugar e coloco em outro, a forma não varia, porque as moléculas estão juntas. No líquido, como as moléculas estão mais livres, eu consigo fazer o formato do recipiente, porém o volume não varia, diferentemente do estado gasoso. Oi, gente, estado gasoso ele apresenta um alto grau de energia, um alto grau de... Oi, gente, as moléculas no estado gasoso estão extremamente livres, alto grau de movimentação. Oi, gente, o estado gasoso é o mais energético. As moléculas apresentam um alto grau de agitação, alto grau de movimento, alto grau de agitação, alto grau de movimento. O estado gasoso é o estado mais energético. E eu te falo, gás é matéria. E você sabe que gás é matéria? Você já pegou uma seringa sem agulha e tampou aqui, ó, a saidinha de ar e apertou o êmbolo. Você conseguiu chegar ao êmbolo até o final? Não, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E eu te falo, viu, gente? Quando você tem um gás dentro daquela seringa, o gás está ocupando a seringa inteira. Quando você tampa e pressiona, eu te falo, você está diminuindo o volume de gás. Eu posso colocar um gás dentro de um balão, ele vai formar o formato do balão. Se eu estouro esse gás nessa sala, ele vai ocupar o volume dessa sala, se espalhando pela sala. O gás é o único estado físico que apresenta forma e volumes variáveis. Forma e volumes variáveis. Agora uma coisa vai fazer sentido na sua vida. Forma e volume variáveis. Galera, os gases, eles têm tanta agitação, mas tanta agitação, que às vezes uma pessoa cheirosa passa longe de você e você sente o cheiro dela. Tá passando lá, mas as moléculas estão vindo aqui porque elas são muito agitadas. Por que você passa perfume no pescoço e no pulso? Já se perguntou? Porque sim, também por isso. Por que você passa perfume aqui e aqui? Pessoal, porque quando eu abraçar o moreno ou a morena, vem no cangote, né? Dá aquele cheirinho gostoso. Sim, exatamente por causa de movimentação, de transpiração, mas muito mais que além disso. Quando a gente vai ver se alguém está com febre, você não faz isso aqui? Essas regiões do nosso corpo são regiões muito quentes. Quando você passa um perfume, ele está em qual estado físico? Sólido, líquido ou gás? O perfume, sólido, líquido ou gás? Líquido. Gente, se você passa perfume aqui e aqui é muito quente, esse líquido ganha energia e vira o quê? E aí quando vira gás, você sente o cheiro. Você não passa perfume aqui, tudo bem, pode ser porque alguém vai cheirar o pescoço e tal, mas você passa perfume aqui para os outros sentirem o cheiro, porque o líquido ganha energia e vira gás. Uma questão química. E eu te falo, existe nome para essas transformações. Esse aqui é o estado sólido, é o estado menos energético. Esse do meio é o estado intermediário, é o líquido. E esse muito energético é o estado de gás, estado gasoso. E tem nome. E nós já vimos o nome. E aqui, viu, gente? Setinha vermelha está aumentando a temperatura, setinha azul está diminuindo a temperatura. Do estado sólido para o estado líquido, nós já até estudamos, é a fusão. E é por isso que eu falei para vocês que ponto de fusão é a temperatura onde um sólido vira líquido. Isso é fusão. Gente, a temperatura em que um líquido vira gás, nós chamamos de vaporização. Calma, calma. Vinícius, mas eu aprendi que era ebulição. Calma, calma. Nós vamos deixar um espacinho aqui para a gente falar disso. Gente, só que tem sólidos que passam direto para o estado gasoso sem passar pelo líquido. E tem um nome para isso. É a famosa sublimação. Alguém sabe um exemplo de uma coisa que passa direto do estado sólido para o estado gasoso? Naftalina, gelo seco.
Você vê o gelo seco, você vê a fumacinha saindo dele, não é? Direto do está ali naquelas bolinhas brancas que vó gosta de colocar para espantar barata. A boteco copo sujo de centro, você chega lá no mictório masculino, tem ou não tem? Você sabe por quê, né, gente? A naftalina, quando você faz o xixi, ai, minha mão. Então a naftalina é isso, viu, gente? A naftalina, o gelo seco são exemplos de caras que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Agora, vamos lá. Do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. De verdade, condensação é o nome que cai, tá? Mas liquefação também é a passagem do estado gasoso para o líquido. O mais importante é a condensação. E do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido é a famosa solidificação. Solidificação. Estou formando um sólido, estou formando um líquido. Só que existem caras que passam do estado gasoso para o estado sólido direto. Sublimação. Ressublimação. Poderia ser sublimação também? Ah, quem falou isso? Poderia ser sublimação também? Poderia. Mas eu te falo, atualmente nas provas está caindo muito ressublimação ou sublimação reversa, que é um nome bem indutivo, né? Se sublimar é sólido para o gás, ressublimar do gás para o sólido. Só que agora que vem um X da questão. Agora vai fazer isso aqui na sua cabeça. Vem cá. Nós acabamos de ver densidade, não vimos? Vem cá. Nós acabamos de ver densidade. Vem aqui, gente, que o sentido tem que fazer agora. Nós acabamos de ver o conceito de densidade, não vimos? Nós vimos que densidade é a relação da massa sobre o volume, não é? Ô, gente, vamos pegar qualquer cara. Vou pegar aqui agora, sei lá, o ferro. Ferro. Gente, vou pegar 1 quilo de ferro. Então a massa vai ser a mesma. Ô, gente, se o estado sólido, as moléculas estão muito juntas, o volume vai aumentar ou vai diminuir? Galera, vê as moléculas aqui, ó. Imagina que nós todos somos moléculas, tá? Se a gente está no estado sólido, a gente não vai se juntar? O volume que a gente vai ocupar é pequeno ou grande? Pequeno. À medida que a gente vai esquentando, a gente vai se afastando, a gente vai ocupando um volume cada vez o quê? Entende aqui agora, relacionando o que a gente acabou de ver com o que a gente está vendo agora. Galera, se o volume no estado sólido é menor, a densidade do material no estado sólido vai ser o quê? Fechou. É isso. O volume no estado sólido, é menor, porque as partículas estão mais juntas. Então a densidade do estado sólido vai ser maior. Vai ser maior. Ô, gente, é essa relação que a gente tem que fazer. Se o volume no estado gasoso é gigante, a densidade diminui. Então, no sólido o volume é menor, a densidade vai ser maior. No gás, o volume é maior e a densidade é o quê? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. De menos para água. Se você pega um copo com água, olha a merda. A água, gente, é o único composto essencial à vida. É um dos compostos mais legais que nós temos. Se você pega um copo com água líquida e você coloca gelo, água no estado sólido, gelo. Nós não acabamos de falar que a densidade no estado sólido é maior? Se a densidade é maior, gente, o mais denso afunda ou flutua? O mais denso afunda ou flutua? Afunda. Nós acabamos de falar que a densidade no sólido é maior? Se a densidade é maior, esse gelo deveria afundar, não?
Vocês já ouviram falar num negócio chamado de comportamento anômalo da água? A Dedê vai explicar isso para vocês bem explicado. Eu vou te explicar isso na química. Se você enche uma garrafa de água até a tampa e fecha a tampa e bota num congelador, se essa água congela e você dá mole, o que vai acontecer com a garrafa? Estufar, explodir. A minha pergunta é, peraí, no estado sólido as moléculas não se aproximam? Por que na água, no estado sólido, a garrafa estoura? Se a garrafa estourou é porque o volume diminuiu ou aumentou? A água é o único cara que no estado sólido, ao invés do volume diminuir, o volume da água sólida aumenta. Galera, a água no estado sólido ela expande ao invés de reduzir. Porque no estado sólido vamos perdendo energia, eu diminuo o volume. A água não. Você sabe por quê? Porque a água, quando ela se solidifica, as moléculas se rearranjam de um jeito que elas ocupam um volume maior. A molécula de água, gente, ela forma um cristal. E nesse cristal, na formação do cristal de água sólida, ao invés das moléculas se aproximarem, elas fazem isso aqui, ó, se afastam. E se as moléculas se afastam, o volume aumenta ou diminui, gente? Aumenta. A água no estado sólido, a água sólida, nós vamos ter um aumento de volume. É o contrário. Aumento de volume. Então a água no estado sólido é o único cara, viu gente? É o único. Que se a água no estado sólido, a densidade dela diminui. E é por isso que quando você coloca gelo num copo de água, o gelo flutua. Porque a água, a densidade da água sólida é menor. O menos denso flutua. Somente a água que isso acontece. Em nenhum outro composto, mas na água vai. É por isso que você colocar água dentro de uma garrafinha e deixar ela congelar, às vezes ela estoura, porque o volume aumenta. É a única. Gente, tá dando para entender que todo mundo no estado sólido o volume diminui? E a água é o único que no estado sólido o volume dela vai aumentar? Sim, porque isso é importante. A água é esquisita. Ela é esquisita e ainda bem que ela é esquisita, por isso nós estamos vivos aqui hoje. Porque a água é o único composto essencial à vida que a gente conhece, é água. Beleza? Sim ou não, gente? Ó, professor, puta merda. Química é arregaçado mesmo, né? É verdade. Aqui, só para eu fechar, você lembra que eu te falei a passagem do estado líquido para o gás chama vaporização? Mas Vinícius, eu aprendi na minha escola ebulição, evaporação, eu sei, eu também aprendi assim. Só que o nome correto é vaporização. Você vai entender agora que existem 3 tipos. Eu vou apagar ali no cantinho, quem tiver que tirar foto, tira aí pra gente rapidinho, gente, para eu fechar. Porque eu ainda quero entrar numa outra parte da matéria que vai dar tudo certo. Oi. Você falou da sólida. Como que é a líquida? Não, a líquida e o gás funcionam de maneira normal. A única exceção é o sólido, tá? Fica tranquila. A água líquida e a água gasosa, gente, a água a vapor, ela funciona do mesmo jeito que todo mundo funciona. É só a água sólida que isso aqui é esquisito. E aqui, ainda bem que isso acontece, hein? Se você pegasse um lago congelado, sólida, a densidade diminui, você concorda que o gelo flutua? Se a água fosse um cara normal, você concorda comigo que quando um lago congelasse, o gelo ia afundar? O que ia acontecer com a vida nesse lago? Morrer. A água é esquisita porque ela tem que ser, ainda bem que ela é. A água é o único sólido que na hora que ele solidifica, ao invés da densidade aumentar, a densidade diminui.
Se não fosse essa questão, gente, um lago não existiria vida, porque quando ele congelasse, o gelo ia afundar, matando a vida desse lago. Quando o lago congela e o gelo flutua, você concorda que fica água líquida embaixo? A vida continua existindo. É muito perfeita, a molécula de água é esquisita, mas nessa esquisitice dela, ela é perfeita principalmente para a vida. Ciência, né, gente? Ciência é doido demais. Vaporização, só para eu fechar. Vinícius, você gosta de observação, né? Gosto. Melhor professor de física que eu tive na minha vida, ele fazia umas observações, eu gostava pra caramba, acho que eu peguei disso dele. Galera, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que a gente divide a vaporização em 3 processos. Ela pode ser dividida em 3. Ela pode ser dividida em ebulição, ela pode ser dividida em evaporação e ela pode ser dividida em calefação. Como assim, Vinícius? Galera, a bosta aqui vai ser a mesma, só vai mudar o mosquito. Aqui é a mesma coisa. O que é ebulição? É a passagem do líquido para o gás. O que é evaporar? Passagem do líquido para o gás. O que é calefar? Líquido para o gás. Agora você vai entender a diferença entre eles. Já que o processo é o mesmo, o que muda, Vinícius? Oi? A temperatura, mas mais do que a temperatura, a velocidade, exatamente. Galera, a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso num tempo médio. Alguém aqui já acampou? Às vezes você vai acampar, você vai esquentar água, você usa um negocinho que é um cabo de madeira com uma resistência redondinha, você coloca isso na tomada? Como que é o nome daquele negócio? Ebulidor. Galera, o que é a ebulição? É a passagem do estado líquido para o gasoso num tempo médio. Num tempo médio. Não é muito rápido igual a calefação, não é tão lento quanto a evaporação. E eu vou te dar um macete aqui para você ficar. A ebulição, gente, geralmente a fonte de energia é artificial. A fonte de energia, ela vai ser artificial. Por exemplo, geralmente a fonte de energia é artificial, viu, gente? Um ebulidor, sim, o umidificador, com certeza. A gente pega, por exemplo, o fogão que você construiu, um fogareiro. Galera, a ebulição é isso. Passar do líquido para o gás num tempo médio. Não é rápido, não é devagar, é médio. A evaporação é a passagem do líquido para o gás lentamente, num tempo alto. Aqui, e geralmente a fonte da evaporação, ela é natural, ela é o sol. A fonte de energia é o sol. Ela é natural. Quando você coloca uma roupa para secar no varal, quem está fazendo o líquido virar gás, gente? Sol. Então a água está evaporando. Quando chove, o sol bate aqui, na superfície da terra, essa água vai para a atmosfera. Isso é evaporar. Evaporar, gente, é lento. O tempo é alto. Agora, calefar. Quando às vezes a gente vai lá comprar um hambúrguer, ou meninas, meninos também, às vezes a água bate numa chapinha, na hora que ela cai na chapinha, o que acontece? Ela vira gás. Galera, isso é calefar. O cara tá lá fazendo uma chapa lá, um hambúrguer, ele joga aquele molho. Na hora que o molho bate na água, já não vira vapor? Já não vira gás? Calefação é isso. É um tempo baixíssimo. É a passagem instantânea. Tempo baixo. Ô, gente, é a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. A fonte de energia aqui, gente, pode ser tanto natural quanto artificial, viu? Não importa a fonte de energia, o que importa é o tempo aqui.
Se a água bateu ali e já passou para o gás, calefou. Agora eu vou te ser muito sincero. Isso aqui, gente, no dia a dia você não precisa fazer a diferença não, viu? A água evaporou. Não. Isso aqui é importante para a prova. Saber que ebulição é no tempo médio. Saber que uma roupa, quando está no varal, a água evapora, porque o tempo ela é mais... demora mais, né? É um tempo mais lento. Vai demorar mais para essa roupa secar. Você quer ver um exemplo de ebulição e evaporação? Quando você usa aquelas máquinas para secar roupa, ela não seca mais rápido? Porque a água ela é retirada através de uma fonte artificial de energia. Enfim, na vida real, gente, nós usamos ebulição mesmo, não estamos nem rasgando. Tanto é que eu falei para vocês ponto de ebulição, eu não falei ponto de vaporização. Porém, eu já vi algumas provas separando as duas, ebulição e evaporação. Vamos fechar nossa aula? Vamos fechar nossa aula falando de química agora de verdade? Porque isso aqui é introdução à química? Bora lá então. Começar a nossa aula, pessoal do céu, agora que vai começar, então fudeu. Olha só, pode, quem for tirar foto, tira aí rapidinho, posso apagar? Pode. Nossa. Foi o que o pessoal faz? Estados físicos e mudança de estado? Isso, energia cinética média, variações de energia, estado de agregação de partículas, a gente acabou de ver. Partículas muito agregadas vibrando, temperatura termodinâmica e energia média das partículas a gente viu. Temperatura de difusão, emissão, densidade, umidade. Esse negócio aqui de aspecto, cheiro e sabor. É aquelas organolépticas que eu falei para vocês, que você consegue saber o que é um... Tubos de ensaio, né? Isso, dos tubos de ensaio. Essas aqui são as propriedades organolépticas, aspecto, cheiro e sabor. A gente viu até aqui. Bom demais. Pode apagar, gente? Bora, vamos fechar nossa aula então? Fechar ela respondendo a pergunta do Elias. Vinícius, o que é uma molécula? O que é um... Agora o trem fica bom. Bora. Vou mandar para vocês uns exercícios, vocês vão ver. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças que a gente acha que é, não. Bora. Tá. Quer ver? Pera aí. Vou fazer isso no meio do quadro para ficar bem mais legal. Átomo, molécula, substância, o Elias tá fazendo um negócio ali que eu achei legal, viu, gente? Ele tá pegando no edital e tá marcando o que a gente já estudou, né? Tanto na biologia quanto na química. Molécula, substância. Eu vou começar a falar de mistura na próxima aula. Beleza. Molécula, átomo, substância. Átomo, molécula, substância. Pronto. Essa daqui eu vou ter que ir trocando uma ideia com vocês. Façam uma do lado do outro que nós vamos completando aqui embaixo. Você vai ver. A química vai começar a tomar forma. Agora a gente vai começar a falar de química mesmo. Gente, vem comigo. Primeira coisa, o que é o átomo? O átomo é a unidade fundamental da matéria. Unidade fundamental da matéria.
Isso é um átomo. Nós vamos estudar modelos atômicos daqui a pouco, que é um assunto legal pra caramba. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. O modelo de Bohr é o atual, que a gente usa até os dias atuais. Galera, átomos vem do grego. Prefixo de negação. Tomos, pedaços. Segundo os gregos, se eu pegasse essa garrafinha, eu ia dividindo ela em partículas menores, até chegar numa partícula que era tão pequena, mas tão pequena, que ela não conseguiria mais ser dividida. O que os gregos falavam? Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, Vinícius, é formada de umas paradinhas pequenas. A gente sabe que é verdade. Átomo, galera, é a unidade que fundamenta, que forma a matéria. Isso é um átomo. E deixa eu te falar uma coisa, um átomo nós representamos por letras. Por exemplo, se nós pegarmos a letra O, nós estamos representando o átomo de oxigênio. Os átomos são representados por letras maiúsculas. Se eu pego a letra H, o átomo de hidrogênio. E eu prometo que na próxima aula você vai entender qual que é a diferença entre eles. Se eu pegar o átomo com a letra F, e aí? Flúor. Só que tem um detalhe. Você concorda que existem outros átomos que começam com F também? Ferro. Que mais? Frâncio. O fósforo vem do grego fósforo, com PH. E é por isso que o símbolo dele é P. Mas nós vamos ver isso na tabela periódica. A única coisa que eu quero que você entenda aqui agora é o seguinte. Existem átomos com nomes, com letras iguais. Para eu diferenciar eles, eu vou fazer isso aqui, ó. O átomo de ferro é F maiúsculo e E minúsculo. Então isso aqui é o átomo de ferro. Se eu pegar o átomo de frâncio, é F maiúsculo e R minúsculo. Ô gente, aonde eu estou querendo chegar? Um átomo é representado com uma letra maiúscula. Se eu tenho átomos que começam com a mesma letra, eu coloco a primeira letra maiúscula e a segunda letra o quê? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Você sabe por quê? Porque às vezes a prova vai te dar uma molécula assim, ó. CaCO3. Galera, quantos átomos eu tenho nessa molécula? Quantos átomos diferentes? Então, eu tenho um átomo de cálcio, carbono e oxigênio. Vinícius, mas isso aqui não são dois átomos, não? Não. Porque é uma letra minúscula, a maiúscula acompanhada de uma o quê? Sacou a ideia? Um átomo é representado com uma letra maiúscula. Se eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, é o mesmo átomo, tá? Só pra gente separar eles, eu vou até colocar aqui, ó, carbono. Aí vai lá. Nós definimos o C por carbono. Aí o cálcio que começa com C é Ca, cálcio. O cloro que começa com C também, o que a gente fez? Cl, cloro. O cobre que começa com C também, Cu, Cu, porque é cobre. Agora que merda, por que eu fiz isso? É porque cobre em latim é cuprum. Aí é Cu, mas aqui é o cobre. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é um átomo. É a unidade da matéria. É a unidade que fundamenta. Agora vem cá. Nós vamos aprender que os átomos se ligam. E quando os átomos se ligam, eles formam moléculas. Gente, o que é uma molécula? É uma união entre átomos. União entre átomos. Isso é uma molécula. União entre átomos. Isso é uma molécula. E aí, uma molécula de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, eu formei uma molécula de água. Quando eu pego
um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, eu formo carbonato de cálcio. Quando eu pegar 3 átomos de oxigênio, eu formo uma molécula de ozônio. E assim nós vamos juntando e formando a vida, as moléculas. Vem cá. Existem 2 tipos de moléculas. Existem moléculas que nós chamamos de simples e existem moléculas que nós chamamos de compostas. Calma que você vai entender agora. Prometo. Se a gente tiver boa vontade, química fica simples. Você sabe o que é uma molécula simples? É uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico. É uma molécula formada por um tipo de átomo. Ou só átomo de oxigênio, ou só carbono, ou só nitrogênio, ou só cloro. Galera, isso que é uma molécula simples. Uma molécula simples, ela é formada por apenas um tipo de átomo. Formada por apenas um tipo de átomo. Átomo de um elemento químico. Beleza? Ou seja, apenas um elemento. Um elemento só. E as moléculas compostas, elas são formadas por mais de um tipo de átomo. Por mais de um elemento químico. Formadas por mais de um tipo de átomo. Formadas por mais de um elemento químico. Mais de um elemento químico. Isso é uma molécula composta. Batendo o olho nessas 3 moléculas que eu desenhei ali no quadro, que eu escrevi. Essa molécula de água, ela é simples ou composta? Composta. Porque nessa molécula de água eu tenho átomos de hidrogênio e átomos de quê? Oxigênio. Acabou. Gente, isso aqui é simples, isso aqui é legal. Essa molécula aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3, simples ou composta? Composta. Quantos elementos químicos diferentes? Cálcio, carbono e oxigênio. O3, molécula de ozônio, simples ou composta? Simples. Pô, só tem oxigênio ali, é isso. Como que isso aqui é simples? Agora, existem substâncias puras. O que é uma substância pura? É uma substância formada por apenas uma molécula. Formada por apenas um tipo de molécula. Vou melhorar, um tipo de molécula. Substâncias são feitas através de união de moléculas. União de moléculas. E a substância pura eu só vou ter um tipo de molécula. Olha como que faz sentido quando a gente quer. Olha só. Nesse copo de água, só para você ter uma noção. Se eu tiver um copo com 18 gramas de água, você sabe quantas H2O que nós temos lá dentro? 6 sextilhões de moléculas de H2O. Aí você fala assim, Vinícius, tá me zoando? É verdade. Se você pega uma barrinha com 32 gramas de ferro, você tem 6 sextilhões de ferros, de moléculas que formam essa barrinha de ferro. Entende o que eu estou te falando? Molécula é um cara. Quando eu junto moléculas, eu formo substâncias. E galera, a substância pura, ela é especial. Porque a substância pura, eu só vou ter um tipo de molécula.
Galera, se eu tiver só H2O aqui, é uma substância pura. Você sabe por que isso aqui é uma substância pura? Vem cá, vou puxar o assunto já puxando o gancho para a próxima aula. Se eu tiver um cilindro que, ó, vocês, futuros bombeiros, vão ter que utilizar, por exemplo, em resgate em prédio, vocês usam um cilindro de oxigênio. O oxigênio que a gente respira na atmosfera é o O2. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui dentro, eu tenho alguma molécula diferente desse O2? Não. Então isso é substância pura. Porque só tem O2 lá dentro. Aqui. Se eu tivesse oxigênio com ozônio, O2 e O3, você concorda que eu tenho moléculas diferentes nesse recipiente? Então isso não é uma substância pura, isso é uma mistura. Tá dando para entender o que é uma mistura? É quando eu junto o quê? Substâncias puras. Quando eu junto o quê? Moléculas diferentes. Vem cá, não. Isso é a matéria da próxima aula. Se eu pego, por exemplo, um recipiente que só tenha água, H2O, deixa eu te falar uma coisa, existe alguma molécula diferente de H2O ali dentro? Isso aqui é uma substância pura ou uma mistura? Pura, mas vem cá, muito melhor do que isso. Isso aqui é uma substância pura, porque só tem uma molécula, O2 lá dentro. E essa molécula é uma molécula simples ou composta? A primeira, simples ou composta? Então isso é uma substância. Essa daqui é uma substância pura, porque só tem H2O lá dentro, não é? Mas a molécula de H2O é pura ou composta? Então isso é uma substância pura composta. Você não erra isso aqui nunca. Mas nunca. Por que eu gosto de falar a molécula, se ela é simples ou composta? Porque ela que vai definir se a substância pura é simples ou composta. Gente, isso aqui é uma substância pura simples. Simples. Enquanto essa daqui, ó, é uma substância pura composta, porque a molécula é composta. É usinho demais, não? É simples, química é simples. Só que não acabou não. Eu quero que vocês façam para mim aqui, por favor. A gente ainda não aprendeu a montar molécula. Um dia você vai pegar qualquer átomo desse, você vai saber se é CaCO3, por que é H2O, você vai saber, se você quiser. Se você tiver boa vontade, fala assim, não, vamos embora, vamos aprender química. Você vai pegar qualquer átomo e vai ligar, você fala assim, puta merda, já sei formar qualquer molécula. Pode vir a molécula que tiver que eu faço. Eu quero que você defina para mim, olha só, rapidinho para a gente fechar essa aula de hoje, o seguinte, eu quero que você defina para mim se a molécula é simples ou composta. Eu quero saber quantos elementos químicos eu tenho na molécula e quantos átomos eu tenho na molécula, porque é uma coisa diferente. Quero que você defina se ela é simples ou composta, quantos elementos químicos ela possui e quantos átomos ela possui. Então eu vou anotar aqui, ó. Se ela vai ser simples ou composta, eu quero saber o número de elementos. Aí, Vinícius, simples ou composta. Eu quero saber o número de elementos diferentes. E eu quero o número de átomos. Quer ver? NaOH. OH. Eu quero o H2SO4. O elemento, esse cara aqui. Depende. Aqui, ó, eu tenho hidrogênio, é o elemento químico, mas eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, o número de átomos nem sempre é o número de elementos. Então, eu quero aqui, por exemplo, o CaCO3, claro, ele mesmo. Eu quero o HCl.
eu quero o O2, eu quero o Al2, SO4, 3. Sulfato de alumínio. Essas dali, só para a gente treinar rapidinho. Bora lá então. Primeira coisa, essa primeira substância, essa primeira molécula, simples ou composta? Composta. Ela é composta. E ela é composta e quantos elementos químicos diferentes eu tenho? 3. Vinícius, não é 4 não, é Na. Não, Na é um elemento químico. Sódio, oxigênio e hidrogênio. Então ela é uma molécula composta formados por 3 elementos químicos. 3 elementos. E eu te falo uma coisa, quantos átomos nós temos nessa molécula? Ô, gente, toda vez que você não tem nenhum número na frente, significa 1. É um átomo de Na, um de oxigênio e um de hidrogênio. Ou seja, um de Na, um de oxigênio e um de hidrogênio, nós vamos ter 3 átomos dessa molécula. Ótimo. O Elias me mostrou ali, ó, na hora que a gente começar a juntar os átomos, caiu uma questão ano passado de geometria de molécula. Nós vamos aprender como que é a geometria dessa molécula. Gente, H2SO4, o famoso ácido sulfúrico. Esse cara aqui, simples ou composto? Composto. Quantos elementos químicos diferentes eu tenho? 3. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Galera, para você determinar o número de elementos químicos, um átomo, que vai representar um elemento químico, ele não é representado com letra maiúscula? O número de letras maiúsculas é o número de elementos. 3 elementos. Agora vamos para o número de átomos. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? Opa, não. De hidrogênio. 2. Enxofre. Oxigênio. 4 mais 1 mais 2. Certo. Fechou, velho. Ah, não. Dá até saudade. 7 átomos. Olha o carbonato de cálcio. Simples ou composto? Vamos embora, rapidinho aqui. Composto. Te pergunto, quantos elementos diferentes? Pô, tudo tinha 3 elementos? 3 elementos. Agora vamos para o número de átomos. Quanto de cálcio? Na frente do cálcio não tem número, então é 1. 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios. 5. Eu ia falar 6, 5. Certinho. Ácido clorídrico, HCl. Composto. Quantos elementos químicos? 2. Aí que tá. Esse L aqui, ele tá junto com o carbono. Ou seja, isso aqui qual que é o? É um átomo só, é o átomo de cloro. Galera, então, ó, composta, 2 elementos químicos e quantos átomos? 2. Aí, ó. O2, simples ou composto? Simples. Quantos elementos químicos? 1, né? Porque molécula simples ela é feita de um elemento químico, um tipo de átomo. E quantos átomos? 2. Agora eu pedi isso tudo para falar dessa. Quando nós temos isso, o que eu vou fazer? O Rodrigues de matemática, ele já me ensinou isso aqui, ó. O Rodrigo, ele me fala o seguinte. Quando eu tenho um número assim, ó, multiplicando um parênteses, você concorda que nós vamos usar a regra do chuveirinho? Isso aqui é Y. Meu povo, é a mesma coisa aqui. Tá vendo que esse 3 está fora desse parênteses? Esse 3 multiplica o parênteses todo. Por que a gente não coloca aqui na frente? É uma convenção química. Se eu colocasse o 3 aqui na frente, gente, ia ficar muito esquisito. O número entre átomos, o número esquisito entre um átomo. Esse 3 está no AL, esse 3 está no S. Galera, então a gente coloca um parênteses e coloca aqui fora. Vem comigo. Quanto o AL está dentro ou fora do parênteses? Fora. Então quantos alumínios eu vou ter? 2. Todo mundo consegue chegar que essa molécula é composta? Sim ou não? Quantos enxofres eu tenho lá dentro? Lá dentro, 1. Esse 3 multiplica lá. Então, enxofre, quantos enxofres eu vou ter? 3. Quantos oxigênios eu já tenho aqui dentro? 4. 3 vezes 4 vai dar o quê? 12 oxigênios.
Meu povo, só para você entender, você sabe o que é esse SO4 3? É esse SO4 3 vezes. Ou seja, quantos enxofres eu vou ter no total? 3, 4 mais 4, 8, mais 4 o quê? 12. Mas para você não ter que fazer isso, multiplica. Aqui, ó. 3, 4, 12. Então isso é uma molécula composta, formada por 3 elementos químicos e quantos átomos? 12 mais 3, 15, mais 2. Deu para pegar? Sim? Sim. Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer conhecer vocês. Nós estaremos juntos aí, eu não sei quando encontraremos de novo.